Bom, queridos, eu queria dar bom dia a todos, agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Eu vou pedir para que a minha querida Neia faça a prece de agradecimento, tá bom, Neia? E o Mário fazer a leitura do Evangelho. Então, eu vou fazer uma primeira leitura, que é de um texto do irmão José, de quem eu gosto muito, né? A psicografia do Carlos Bacelli. E o irmão José ele vai dizer assim: acende a tua luz. Se caminhas nas trevas, acende a tua luz. Não reclames da sombra ao redor. O que depende da boa vontade alheia será sempre inconstante. Não permaneças na expectativa do que os outros possam fazer por ti. Faze por ti mesmo agora e pelos outros tudo o que puderes. Ilumina-te e não te faltará claridade no caminho. Reflete a luz que outros souberam refletir. O problema maior não é o da sombra à tua volta, é o da falta de luz em ti mesmo. Qual é a tua mensagem? Fala, Deus está esperando ouvir-te. Eu considerei muito adequado esse texto porque do ENEF e da Comerge de 2021 é a luz no mundo, cada coração uma candeia. Então, nós somos candeias, nós temos luz, né, para iluminar o caminho de todos. Eu vou ler agora a mensagem do dia da nossa irmã Sheila, que fala sobre o tempo. O tempo é bênção divina que merece respeito. Cada hora que passa é qual trato de terra pronto a responder conforme o tipo de semeadura. Bem usado, converte-se em manancial de bênçãos, favorecendo o progresso. Desprezado, termina tomado pelas ervas daninhas dos vícios que conduzem à estagnação. Aprende a confiar em Deus e no tempo. Mesmo ante as situações aflitivas, não te apartes do bem, semeando o amor conforme tuas forças. Se fizeres o melhor ao teu alcance, o tempo se transformará em emissário divino e morredoura nos domínios da consciência. Vamos fazer a nossa prece de abertura, para a qual eu peço que todos nós nos concentremos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, agradecendo, em primeiro lugar, a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus para esses momentos de conforto, de estudo, de aprendizado. Que a tua paz, Senhor, nos envolva em nossos lares, nos transportando em pensamento para a nossa casa de Francisco e recebendo todos os bons fluidos, as boas vibrações que emanam de sua divina luz. Esteja conosco, Senhor, nos amparando a nossa oradora, que possamos ter uma reunião cheia de luz, cheia de paz, cheia de serenidade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, pedi ao nosso irmão Mário para ler um trecho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos.
nas instruções dos Espíritos, uma mensagem de Lázaro, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há de que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo pode dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quanto há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que não as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando está por detrás. Essa classe também pertence a esses homens, de exterior benigno, que, tirando os domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se remido daqueles que não podem resistir. Engrandecem-se de poder dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum está associado só à hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens. A Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Porto. Muito obrigada, irmão, pela leitura. Que esse trecho nos sirva de reflexão, que realmente fora da caridade não há salvação, e a afabilidade e a doçura fazem parte de tudo que Jesus nos ensinou. Eu vou pedir, então, a passar a palavra à nossa irmã Clélia, que vai fazer o estudo de hoje, desejando a ela muito amparo, muita luz. Vamos lá, então. Bom dia para todos. É sempre muito bom estar aqui, embora seja uma reunião que a gente não está se vendo fisicamente, mas o fato de nos vermos e essa oportunidade do estudo é sempre um motivo de contentamento. Obrigada aos organizadores dessa reunião, dessa sessão online, por essa oportunidade, né? Obrigada ao Mário, que me chamou a atenção da data para esse estudo da doutrina espírita. Estudar o Livro dos Espíritos é sempre uma oportunidade a ser agradecida, então sou grata por esse momento. E a tarefa de hoje é o estudo do Livro dos Espíritos na sua segunda parte. Segunda parte é quando Kardec abre as questões para estudar o mundo, a influência do mundo espiritual no mundo corpóreo. E é interessante abrir esse capítulo, né? Ele sempre leva meu pensamento a uma coisa muito interessante. É graças a essa intervenção que os espíritos desencarnados podem fazer no mundo corporal que nós temos a doutrina espírita. Não fosse essa possibilidade dessa intervenção, nós não estaríamos aqui agora estudando a doutrina espírita. É justamente a capacidade que os espíritos desencarnados têm de influenciar, de intervir, de agir no mundo corpóreo, é que chamou a atenção do Kardec. É que fez com que ele prestasse atenção nos fenômenos e que desse a ele o start para ele fazer toda a codificação, para ele construir o próprio Livro dos Espíritos. É justamente essa possibilidade da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E aí eu já vou entrando, né, de ousadia, eu vou dizer que não existe um mundo corpóreo e um mundo espiritual. Existe o mundo dos espíritos. Alguns estão encarnados,
outros desencarnados. Alguns estão numa dimensão da matéria, outros estão fora da dimensão da matéria, mas é o mundo dos espíritos. Então, fica fácil para a gente já ir aceitando essa intervenção, essa interação, essa comunhão de ações que possa haver, tanto do mundo espiritual para o corpóreo, como do corpóreo para o chamado mundo espiritual. E nós vamos... É um capítulo, talvez por essa importância, né, por ser o momento inicial em que Kardec observa que há algo a ser estudado aí, a partir dessa intervenção que é feita, e é um capítulo bastante extenso, é um capítulo muito grande, são abordados vários pontos aqui. Ele vai falar das obsessões e ele vai falar de uma coisa muito bonita que particularmente me enternece muito, que é a ação dos nossos benfeitores, dos nossos protetores, dos nossos chamados anjos guardiães também. Mas nós vamos nos prender às questões iniciais, que vão de 456 a 472. É um momento em que Kardec estuda propriamente a penetração dos espíritos nos nossos pensamentos e a influência oculta que eles possam fazer nos nossos pensamentos e nos nossos atos. E como nós não temos tempo, e também mesmo que tivéssemos, seria monótono, cansativo ficar analisando questão por questão, a gente vai usar 7 tópicos que vão balizar o nosso pensamento, que vão conduzir o nosso pensamento, porque nós vamos pegar algumas questões dentro disso tudo e conversar sobre elas, na verdade, falar sobre elas. E os 7 tópicos que vão nortear o nosso pensamento é o seguinte: primeiro, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo tanto se dá pelos espíritos bons, chamados espíritos bons, como pelos chamados espíritos maus. E tanto uns quanto outros influem nos nossos pensamentos. E não é imprescindível, nosso terceiro ponto de apoio é que não é imprescindível a gente saber quando um pensamento é nosso ou quando um pensamento é sugerido. O quarto ponto importante é que ninguém toma decisões por nós. Por mais que eles intervenham, por mais que eles influam ocultamente, eles não tomam decisão por nós. As decisões, a última palavra é nossa e as consequências que advêm disso também é nossa. O quinto ponto que nos conduz é que nenhum espírito tem a missão de fazer o mal. Porque às vezes a gente pode pensar, se eu tenho que passar por uma prova, então é missão de algum espírito me levar a essa prova. Não, fazer o mal não é missão de espírito nenhum, nem encarnado nem desencarnado. Se nós podemos dizer que temos uma missão geral para todos, é a missão do aperfeiçoamento, nunca de fazer mal. O sexto ponto que vai nos nortear é que nenhum espírito cria uma situação, uma circunstância para nós. As situações, as circunstâncias são criadas por nós próprios. E os espíritos, o que eles podem fazer, aí tanto encarnado como desencarnado, no nosso objetivo aqui é a questão dos desencarnados. Mas o que eles podem fazer é usar essas circunstâncias que nós criamos para agir. E sétimo ponto, mas não menos importante do que todos os outros, é que Jesus está sempre presente. Tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, tem a presença de Jesus. Se nós estivermos atentos a isso, nós vamos perceber. Então, começando do início, claro, né, o melhor ponto para se começar é o início, nós temos lá 2 perguntas que iniciam as considerações de Kardec sobre a penetração dos espíritos no nosso pensamento, e a primeira pergunta que inicia o estudo dele sobre a influência oculta que eles fazem. As questões são as seguintes: os espíritos veem tudo que nós fazemos? E a outra pergunta: os espíritos influem nos nossos pensamentos e nos nossos atos? Bom, com relação a ver tudo que a gente faz, os espíritos dizem o seguinte: podem ver. É interessante como as respostas dos espíritos, elas são sempre muito conscientes. Eles nos afirmam, sim, eles veem tudo. Eles dizem, podem ver. Mas logo a seguir eles completam, mas cada um só vê as coisas a que dá atenção. Como eu disse no início, todos nós somos espíritos, encarnados ou não somos espíritos. Por acaso a gente vê tudo em relação a outro que esteja do nosso lado? Por mais que a gente ame, por mais que a gente se envolva na vida do outro, por mais que a gente tenha interesse na vida do outro,
Nós não podemos ver tudo que se passa com o outro. Nós vemos o quê? Aquilo que nos interessa. Nós nos aproximamos do outro e vemos, em relação à vida dele, aquilo que nos diz respeito. E isso dependendo dos nossos interesses morais, dos nossos valores morais. Se os nossos valores são bons, nós nos interessamos por tudo de bom que acontece ao outro. Se os nossos valores não são bons, nós nos interessamos por tudo de mal que acontece ao outro. Então, isso é que os espíritos estão nos dizendo com relação aos desencarnados. Eles podem ver tudo que nos acontece, às 24 horas por dia. Mas eles não têm tempo para isso e não têm interesse para isso. Eles têm interesse naquilo que diz respeito ao que eles querem de nós. Então, eles vão agir, eles vão se prender no que estamos fazendo, do que seja interesse para eles. Eu tinha uma conhecida que ela ficava muito preocupada com isso, né? Mas eles vão ver tudo, tudinho mesmo, tudo que eu estiver fazendo eles vão ver. Havia um constrangimento muito grande nela no que era esse tudo. E a gente pode ficar tranquilo, porque eles só vão ver aquilo que interessa para eles. E nós temos responsabilidades nisso, a gente vai chegar nesse ponto. Com relação à influência que eles tenham no momento em que eles estão ali conosco, a influência que eles tenham nos nossos pensamentos, é uma influência oculta. E os espíritos dizem que eles influem muito mais do que o que a gente imagina. Eles chegam a dizer que em determinados momentos são eles quem nos conduzem. E aí a gente entra na questão do será que é importante a gente saber se esse pensamento que a gente está tendo é nosso, é próprio, fomos nós quem fizemos, ou se esse pensamento está sendo sugerido por um espírito desencarnado? Isso é importante. Se Deus, na criação, nas suas leis, ele permite que os espíritos nos influenciem, que os espíritos nos sugiram pensamento, não seria importante que a gente pudesse ver? A gente não poderia agir até melhor sabendo se o pensamento é nosso ou não? Pode ser na nossa visão acanhada, pode ser que seria bom na nossa visão limitada, mas numa visão mais ampla, mais profunda, perderíamos o mérito e perderíamos o livre-arbítrio. Porque se nós estivéssemos fazendo algo de ruim, se nós estivéssemos seguindo um pensamento ruim, e se nós tivéssemos a consciência que esse pensamento foi sugerido por outro, nós jogaríamos a culpa para o outro. Ah, nós fizemos porque foi ele que influenciou, a culpa é dele. E aí, quando se trata de um obsessor, ele tem umas costas larguíssimas, né? Cabe tudo de errado em cima dele. Quando nós fizéssemos algo de bom, não, aí não pertence a ninguém, foi eu que fiz. É aquela história, né? Você perdeu, nós empatamos e eu venci. Esse seria o pensamento, isso não é cabível dentro de um espírito que já alcançou uma condição de intelectualização e, portanto, uma condição de livre-arbítrio. Se eu tenho livre-arbítrio, eu tenho que tomar a decisão. Então, por mais que um espírito, aí já entramos na outra questão, por mais que ele nos influencie, por mais que ele intervenha na nossa vida, por mais que ele nos sugira pensamento e até queiram nos conduzir e possam nos conduzir, a última palavra é nossa. Nem que seja para dizer, eu concordo. A última palavra foi nossa. Nós concordamos, nós aceitamos e, a partir daí, nos tornamos responsáveis pelo que for feito e por tudo que advir dessa decisão de fazer. Se for bom, receberemos a vitória meritoriamente, porque nós decidimos aceitar o pensamento. Se for bom, nós aceitamos o pensamento, mas transformamos o pensamento em ação. E aí as consequências do nosso trabalho é mérito nosso. Se o pensamento é ruim, e nós abraçamos, e nós acolhemos, e praticamos, e transformamos em ação, seja num malefício nosso próprio, ou de outro, ou de uma coletividade, a responsabilidade é nossa. Não isenta de culpa o espírito que sugeriu, ele vai responder por isso. Mas nós temos a responsabilidade de aceitar o pensamento e de pôr em prática o que estava ali sendo sugerido. Então, o pensamento é sugerido, muitas vezes somos conduzidos pelos espíritos que estão ao nosso lado nos influindo, mas a responsabilidade de aceitar, de dizer eu concordo, é toda nossa.
E aí entra aquela importância, ensinamento de Jesus, orai e vigiai. Quem são essas companhias que estão à nossa volta? Quem são as companhias que estão me sugerindo o pensamento? Quem são esses espíritos desencarnados que eu permito ao meu lado e que eu permito que me sugira pensamentos? Quem são esses espíritos que eu estou trazendo para a companhia? Depende de mim, a minha responsabilidade. Como eu trago essas companhias? Pelos meus desejos, pelos meus conceitos, pelos meus valores morais, por aquilo que eu sou capaz de emanar em vibração, em frequência vibratória pelo meu pensamento. É isso que vai trazer para mim as minhas companhias e que vai ser as minhas sugestões. E Kardec, Kardec faz essa pergunta, né? Se os homens de gênio e se os homens maus tiram as suas ideias todas do mundo espiritual, da intervenção dos espíritos. E nesse momento é que ele pergunta, né, se seria importante que a gente soubesse, se não seria mais produtivo que a gente soubesse. E aí o próprio Kardec chega à seguinte conclusão: quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Então, tudo aquilo que a gente precisa saber, a gente sabe. Tudo aquilo que a gente precisa tomar conhecimento, a gente toma conhecimento. E, no fundo, lá no nosso íntimo, lá naquele íntimo em que só nós penetramos, nós sabemos muito bem se quem está nos influindo é um mau espírito, é um bom espírito, ou se isso parte de nós mesmos. E com relação às circunstâncias, né, em que esses pensamentos vêm, depende de nós também. Porque a circunstância, quem cria somos nós. Nenhum espírito cria circunstância, nenhum espírito cria, nem o nosso mentor. Ele não cria circunstância, ele não cria situação para nós. Nós construímos as circunstâncias em que nos envolvemos, nós construímos as situações com as quais lutamos pelas nossas ações. Pelo que fazemos é que essas circunstâncias vão sendo criadas. E aí a gente fala do que fazemos numa existência inteira, até uma existência pretérita. É lá que nós criamos, muitas vezes, as circunstâncias que se apresentam hoje. E os espíritos vão agir dentro dessas circunstâncias que nós mesmos criamos. O que eles podem fazer é nos sugerir um caminho a que vá passar por aquela circunstância, mas a circunstância já está criada por nós. E aí, dentro dessa circunstância, eles vão nos dando a intuição. Se são espíritos bons e nós nos ligamos a eles, nós vamos aceitando essas opiniões, essas sugestões. Se não, podemos rejeitá-las. E aí é importante que a gente se lembre de um ensinamento que está lá no capítulo 14 do livro A Gênese, que fala como esse processo se dá. A gente não tem assim um tempo para ir mais profundamente na questão da parte científica, da parte técnica da atuação dos espíritos, mas assim, de uma forma um pouquinho superficial, rasa, mas só para a gente ter ideia, para despertar até o interesse de ir mais a fundo. Lá no livro, no capítulo 14 da Gênese, Kardec trata dos fluidos, das energias, né? Kardec, no tempo, lá no século XIX, ele ainda não conhecia tão divulgadamente essa palavra energia que a gente usa hoje. Naquele tempo ele usava a palavra fluidos, e ele dá o título ao capítulo de fluidos. E ele vai então fazer um estudo de todo esse processo, de como acontece esse mecanismo dos fluidos, das energias, prefiro dizer. Nós, enquanto espíritos, somos um foco de força, né? Uma centelha, como a gente chama, um foco de força. E aí vamos pensar num átomo aqui, sem aprofundamento, mas o que é um átomo? Um átomo é um centro de força que tem energia, que tem elétrons circulando, orbitando em torno desse centro de força. Então, um espírito é isso, um centro de força com energia orbitando em torno dele. Essa energia vai culminar na formação do perispírito. Encarnado e desencarnado, nós temos perispírito. Então, num átomo, como é que se dá isso? Um átomo atrai outros átomos, formando uma molécula. Vamos para a molécula de água, que é a mais básica que nós temos. Um átomo de oxigênio é um centro de força com elétrons orbitando em torno. Hidrogênio é outro centro de força com elétrons orbitando em torno.
Só que alguns precisam, os átomos precisam ganhar energia, outros precisam ceder energia. O átomo de oxigênio e hidrogênio vão interagir nessa ação, um querendo doar elétron, o outro querendo atrair. O que acontece? Eles se juntam e nessa doação e recepção, eles se tornam ligados estaticamente, eles se tornam ligados de forma coesa nesse processo de dar e receber energia, forma-se a molécula de água. A molécula é estável, ela não se dissocia. Então vamos pensar nisso no espírito. Somos um centro de força com energia em volta que forma o perispírito, e esse perispírito ele se atrai de um para o outro através desse processo de doação e recepção de energia. Então, um espírito desencarnado, ele reconhece no encarnado esse processo de energia que ele doa ou que ele recebe, e ele se aproxima, e muitas vezes a coesão da união é tão firme que fica até difícil de separar, que fica até difícil de afastar um do outro pela interação tão profunda ali de doação e recepção de energia através dos seus perispíritos, que eles ficam ali presinhos um ao outro e vão emitindo. Pensamento é o quê? Emissão de ondas vibracionais, ondas de frequência vibratória. E é aí que os pensamentos vão sendo intercambiados, vão sendo sugeridos e aceitos. E por que a gente chega nesse ponto? Que a gente precisa pensar que um espírito mais elevado está doando. Um espírito menos elevado está sugando. O nosso pensamento, a nossa emanação, a nossa vibração, o nosso campo de energia em torno do nosso centro de força é que vai determinar se nós estamos recebendo ou se nós estamos sendo sugados. E aí Kardec faz uma pergunta que é: como nós podemos, por que meios nós podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Primeiro, quando o Kardec pergunta por que alguns espíritos nos incitam ao mal, e se isso é uma missão para que nós possamos evoluir, precisamos passar por provas seriam o tal do mal, e aí Kardec recebe a resposta de que nenhum espírito tem por missão fazer o mal. Se nós pensarmos para que nós fomos criados, a doutrina espírita nos diz que só tem uma missão para todo espírito criado, todo espírito criado só tem uma missão, é evolução. Essa é a nossa missão, evoluir. Passamos pelo mal por necessidade, pela nossa ignorância, porque ainda ignoramos o quê? As leis maiores, as leis divinas. Então nós incorremos em equívocos, em erros que nós chamamos de mal. Mas qual é a missão disso? Entender o mal para chegar ao bem. E aí Kardec recebe a explicação de que os espíritos maus são atraídos pelo que há de mal em nós. Então eu vou dizer, somos atraídos pelos ignorantes, pelo que há de ignorância em nós. Se nós estudamos, se nós evoluímos, nós atraímos os espíritos bons e nos afastamos dos maus, porque perde a sintonia. Perde aquela energia que nós precisamos doar. Nós perdemos a sintonia com aqueles que estão mais ignorantes e nos unimos àqueles que estão mais adiantados. Então, eles só nos fazem o mal, os espíritos dizem, se não quando queiras o mal. Eles só vêm em nosso auxílio quando nós queremos isso. Então, como neutralizá-los? E aí, na resposta, que é bastante longa, tem uma frase que os espíritos dizem assim: desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam o vosso orgulho. E aí o que nos interessa? Porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Nós temos virtudes, no ponto que já estamos na condição humana, nós temos virtudes, chamamos de fortalezas, e nós temos imperfeições, vou chamar de fraquezas. Então, os espíritos maus, ignorantes, vão nos atingir naquilo que é a nossa fraqueza. Orai e vigiai. Observemos as nossas fraquezas. E aí eu vou pedir licença para ler umas palavrinhas do Emmanuel, que está no livro chamado Pão Nosso, lá no capítulo 101, que diz assim: resiste à tentação.
Emmanuel vai estudar uma carta de Tiago, uma frase de Tiago, e aí não se preocupem, eu não vou ler a mensagem toda não. É só um trechinho, uma frase, porque eu preciso das palavras de Emmanuel. Ele diz assim: contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondo-se-nos a nossa mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram séculos em que comprazíamos com o mal. Então, nós somos espíritos milenares, que estamos numa trajetória de trabalho para a nossa evolução. Então, não dá por um átimo, por um instante de estalar de dedo, agora quero ser bom. Conheci a doutrina espírita, quero ser bom. Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir isso. Porque nós temos milênios de sombra, a gente está vislumbrando luz, mas a gente tem um milênio de sombra. A gente está aqui num desejo que começou agora, há pouco tempo, de trabalhar no bem. Mas a gente vem há séculos comprazendo com o mal. Então, quando Emmanuel fala isso, ele se refere à tentação, que muitas vezes nós dizemos, eu caí na tentação, eu sofri a tentação. E aí vem aquele ponto que nós dissemos que norteia o nosso estudo, é que Jesus está sempre nos amparando. E se nós nos lembrarmos do Pai Nosso, a última frase do Pai Nosso, quando a gente termina, depois que a gente pediu tudo, a gente diz assim: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas ao contrário, livrai-nos do mal. Então elevemos o nosso pensamento. Jesus está dizendo isso, a tentação você vai sofrer sempre. E Chico Xavier, ele tem um exemplo muito bom, que ele diz assim, a tentação ela está externa. Não, ela está no íntimo de nós. São esses séculos que Kardec e Emmanuel fala de sombra em que nós vivemos. A tentação está em nós. Chico diz assim, a prova disso é que se você pegar um coelho e botar na frente dele um pote de ouro, ele, como diz minha amiga, nem tchum. Ele não está nem aí para um pote de ouro. Aquilo não significa nada para ele. Mas põe uma cenoura do lado do coelho. Ele vai fazer tudo para alcançar essa cenoura. Agora inverte. Põe na frente de um homem, isso é Chico falando, põe na frente de um homem uma cenoura. É uma cenoura, no máximo vai dar uma saladinha boa. Aliás, para mim, não vai dar nada, porque eu odeio cenoura, eu não vou nem perceber que tem uma cenoura ali. Mas põe na frente de um homem um pote de ouro. Tudo muda de figura. Os olhos vão chegar a brilhar. Então, a tentação não é o pote de ouro, porque o coelho nem liga. A tentação está em mim, no meu desejo do que posso fazer com aquele pote de ouro. Haroldo Dutra, ele traz esse exemplo num estudo dele, para um outro exemplo mais simples, mais do nosso dia a dia. Haroldo Dutra diz o seguinte, que se ele entrar num ambiente em que tiver uma placa assim, proibido fumar, ele não vai nem perceber que tem essa placa lá. E eu faço coro com o Haroldo Dutra. Eu não fumo. Então, fumar, não fumar, para mim aquela placa ali não me diz nada, proibido fumar, mas ela não está dizendo nada para mim, porque eu não fumo. Agora, para aquele que tem o hábito de fumar, aquela placa já passou a ser uma tentação. E aqui eu não posso fumar. Se ele está principalmente trabalhando no abandono do vício do fumo, aquela placa passou a acender o desejo do fumo. Então, onde está a tentação? Em nós. Por isso, a importância da oração do Pai Nosso. Senhor, não me deixe cair em tentação, mas antes disso me livre do mal. O que é isso? Uma elevação de um pensamento, uma ligação do pensamento com o alto, pedindo ao alto forças para vencer essa tentação. Porque só vencendo, só sendo forte, só sendo determinado nos meus valores, nos meus conceitos morais, é que eu me afasto das tentações. E as tentações são aquelas circunstâncias que são usadas pelos espíritos ainda ignorantes, que se comprazem com o mal, que se alegram quando me veem caindo, que vão utilizar. Ou seja, eles não criam uma situação para mim. A situação está criada. Eu tenho um vício. Eu tenho um vício físico ou um vício moral. E é nesse ponto de fragilidade que os espíritos vão me estimular pensamentos. Mas se eu tenho em mente Jesus como mestre, e eu me lembro da prece, me afastai das tentações, livra-me do mal, nessa oração eu me ligo aos espíritos bons que vão me fortalecer naquilo que já possa ser as minhas virtudes e já possa me ajudar.
Claro que eu não vou conseguir isso de uma hora para outra. Emmanuel nos diz, são séculos de sombra e 1 minuto de luz. Mas esse minuto de luz, de passo em passo, vai virar séculos de luz. E aí eu vou conseguir elevar o meu pensamento, eu vou conseguir atingir uma condição superior. Dentro desse contexto, é muito ainda a ser falado, há muito ainda a ser pensado. O nosso objetivo aqui hoje para na questão 472, que é essa que fala da tentação e das circunstâncias, mas o estudo desse capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, segue pela obsessão e vai terminar nas várias formas de obsessão e vai terminar lá nessa situação linda, emocionante, essa situação que nos sensibiliza, que é o estudo da influência dos bons espíritos e nossos anjos guardiães. Por isso eu convido a todos a que continuem o estudo, que abram também a Gênese para estudar como essa influência se processa e que leiam esse capítulo 9, que serão estudos, presumo, daqui para frente, né, dentro desses encontros aqui virtuais, e leiam com calma para chegar nessa maravilha que é lá no final de compreender a influência que os nossos anjos guardiães fazem sobre nós e vamos facilitar o trabalho deles, né? Vamos dificultar o trabalho daqueles que ainda estão em processo de evolução, mas vamos facilitar o trabalho do nosso anjo guardião, nos ligando a ele por essa influência que ele pode fazer. E muito obrigada, Kardec, por ter percebido essa intervenção e ter construído todo esse estudo para nós. E muito obrigada a vocês pela paciência de me ouvir e pensar comigo e vibrar comigo. Um bom dia para todos. Muito obrigada, viu, Clélia? Muito obrigada, irmã. Eu que Isso agradeço. É muito importante. O estudo é fundamental na nossa vida. A gente, cada vez que a gente tem uma sessão, que a gente faz o estudo, a gente percebe a importância de voltar a Kardec. Não deixar de ler Kardec. O Livro dos Espíritos é a base de tudo. As leis morais são fundamentais na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, ouvir você trazer para nós esse estudo foi muito importante. Eu espero que para todos que estão aqui, e espero que que todos nós voltemos a Kardec, vamos lá no Livro dos Espíritos e ler as perguntas 472 para frente, porque muita gente está fazendo o primeiro ano, né? Muita gente passou pelo primeiro ano já há muito tempo, mas pode voltar e dar uma relida, né, nisso. Eu acho fundamental. Muito obrigada, foi extremamente esclarecedor. Muito obrigada, viu? Bom, como os irmãos percebem, nós recebemos muito, muito. O estudo de hoje foi fundamental para nós, para nos servir de reflexão sempre. É importante a gente entender que o estudo que nós fazemos, ele deve nos servir de inspiração para buscar estudar mais, voltar naquele estudo, né? É sempre bom a gente reler o que foi estudado, a gente não deixar de nos referir a Kardec como nossa base, a base de tudo, é a doutrina espírita, né? Então, depois de a gente receber, vamos pensar e doar para os nossos irmãos. Eu vou fazer a irradiação e depois a nossa irmã Neia fará a prece de agradecimento e eu vou ler o boletim da casa, tá? E tem uma noticiazinha ali no boletim importante. Então, queridos, vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, nossas mentes e elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, aos mentores da nossa amada casa. Em primeiro lugar, pedindo perdão por qualquer pensamento ou atitude que tenha magoado, ferido qualquer irmão nosso.
Pedimos, Senhor, então, que leve a todos os lares daqueles que estão aqui conosco essas vibrações amorosas, esse desejo do bem, da paz, da harmonia em cada lar, em cada coração. Pedimos, Senhor, rogamos a sua misericórdia a todos os que passam por grandes sofrimentos nesse momento, quer sejam físicos, quer sejam morais, que essa energia de amor possa encontrá-los, confortá-los, abraçá-los. Pedimos especialmente por esses irmãos que passam por esta pandemia, sofrendo em suas casas, deprimidos, desesperançados, que eles percebam que não estão sozinhos, que eles possam se sentir abraçados e confortados por nosso amado Mestre Jesus, que eles sintam esse amor e esse calor e este carinho e voltem a ter esperança, uma esperança de paz, de tranquilidade para todos. Pedimos por todos os irmãos mais necessitados, que eles possam perceber tua presença, Senhor. Pedimos por nosso país, por nossos profissionais de saúde, que Deus os ampare, que nossa gratidão chegue até eles. Pedimos, nesse especial momento, que olhe por suas criaturas nesses incêndios, levando a tranquilidade necessária para o seu combate, levando nossos governantes a lutar pela paz, pela harmonia, a fazer todos os esforços possíveis para levar o bem-estar à nossa população. Que a tua paz, Senhor, envolva a todos nós. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e a nossa irmã Neia para fazer a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, Jesus, nosso querido Mestre e Médico das almas, quanta gratidão por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, unindo nossos corações, os nossos pensamentos, em prol do nosso próximo. Quanta gratidão pelo que aprendemos, tudo aquilo que já sabíamos, mas que fomos relembrados na manhã de hoje, feito esse estudo pela nossa irmã Clélia, que nos alerta para a nossa vivência, para olharmos para a nossa evolução. Muito obrigada, Pai, por esta maneira que estamos convivendo nesse momento virtualmente, mas certamente nos sentindo cada vez até mais unidos uns aos outros. Que tenhamos todos nós um dia abençoado, uma semana abençoada. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Em nome de Deus, de Jesus e Francisco de Paula, nós encerramos a nossa sessão agradecendo muito a todos vocês, agradecendo muito a Clélia, a Neia, ao Mário, ao Délio, a Vera, a Bia, todos, não vou dizer o nome de todos os 50 e tantos que estão aqui conosco, mas agradeço muito por estarem aqui e pedir um minutinho de atenção, porque eu vou ler o boletim dessa manhã, né? Só para lembrar que lá do Lar de Francisco estão aceitando as doações de fraldas de tamanho G, EG, XG, da Big Frau, tá? Roupa íntima de tamanho G e EG,
tanto feminina quanto masculina, luvas de látex tamanho M e G, com especial necessidade da luvas de tamanho M, e esparadrapo também. As entregas diretamente no lar, na Rua Filgueiras Limas, 99, no Riachuelo. A nossa congregação continua aberta, trabalhando sempre em nosso benefício. Então, agora, nós temos as sessões públicas virtuais de terças-feiras, às 20 horas. Começou ontem, tá? Pelo Google Meet. Então, quem estiver interessado, age da mesma maneira, pede para ser incluído no grupo, vai receber o link. Tá? Quarta-feira, nós temos agora às 10 da manhã, né? E às 8 da noite, pelo Zoom. Às sextas, às 15 horas, é pelo WhatsApp. E às 20 horas de sexta, pelo Zoom. Aos domingos, 15h30, pelo YouTube. Quer dizer, todas essas são várias opções para todas as necessidades e todas as possibilidades, né? Essas palestras, elas são gravadas, né, as da internet, então a gente tem que manter o microfone desligado para a gente não interferir na transmissão. As sessões virtuais exigem de nós o mesmo comportamento que observamos nas sessões presenciais, que é o silêncio e a concentração, né? Se a gente tiver que levantar, desliga a câmera, evitar ficar com medo durante a sessão, caminhar, ficar andando para lá e para cá, ou conversando, isso tudo vai interferir na transmissão. E no site da congregação, que é o www.cefp.org.br, a gente vai encontrar também a prece pela humanidade, que a gente faz diariamente às 9h30 da noite, em nossa casa, lendo uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. E fazendo, então, em conjunto, né, cada um em sua casa, uma prece em favor da humanidade. Se quiser, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação lá no site da congregação, selecione pandemia, irradiação e prece à distância e clique no link para acessar o formulário de irradiação. Prece pelos desencarnados acontece às segundas-feiras às 18h30. Os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido. Nós lembramos que a prece tem que ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. O formulário para incluir o nome do irmão desencarnado está no mesmo lugar lá da prece pela humanidade. Palestras virtuais ocorrem às terças, quartas e sábados na aba Divulgação CEFP no YouTube. No Jornal A Caridade também está lá no site, está disponível todos os meses. Estudos doutrinários, inscrevam-se através do e-mail contato@cefp.org.br, aí informa o nome completo, o telefone do WhatsApp e o curso desejado. A relação de cursos que estão sendo realizados está lá no Jornal A Caridade. Atendimento fraterno. Aqueles que desejarem podem acessar o site para este acolhimento. Clique lá no link existente no site ou acesse o www.espiritismo.net. Também, se tiver algum caso grave, alguma situação grave, podem entrar em contato conosco, tá? E a gente faz o encaminhamento, tá bom? Se vocês souberem de alguém. E nós estamos divulgando, começamos a divulgar a campanha para o Dia das Crianças. Nós vamos fazer de alguma forma, mas nós vamos fazer, né? Então, qualquer valor, faz a transferência lá bancária e aí manda o comprovante para aquele telefone do WhatsApp que está lá no cartazinho, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Tchau. Obrigada.